Olá, tudo bem, gente? Então, hoje eu vou atender alguns pedidos que eu tenho recebido nas mensagens dos últimos vídeos, que é um vídeo sobre como plantar microverdes. Eu estou em outro lugar aqui da minha estufa, estou na área molhada, que é como a gente chama a área de cultivo. E hoje é sábado, aconteceu uma situação engraçada na estufa e eu resolvi gravar esse vídeo hoje por isso. Eu ainda estou tendo algumas dificuldades para ter uma passada regular por conta de uma cirurgia de joelho que eu fiz, eu comentei até no último vídeo. E hoje eu vim um pouco cansado cuidar dos microverdes, tinha algumas bandejas para destampar do período de germinação para colocar na iluminação. E tropecei, dei uma passada meio errada, derrubei uma bandeja inteira de repolho roxo no chão. Fez uma maior bagunça, eu tive que varrer e limpar tudo com a ajuda de Lara e me veio a ideia de fazer um vídeo sobre plantio, porque eu preciso replantar o repolho roxo para atender algumas demandas da semana que vem. Então hoje vocês vão conhecer um pouco essa área da minha estufa e eu também vou mostrar dois tipos de bandeja que eu utilizo para o cultivo e como eu cultivo para fins comerciais, tá? Acompanhe o vídeo e assista até o final. Bom, essa aqui é a minha área molhada, é a área de cultivo. Como vocês podem ver, ela tem paredes azulejadas, isso faz com que a gente tenha um controle de umidade muito melhor e também um controle sanitário adequado, de acordo com as regras de vigilância sanitária. A pia também é de inox e a área que eu tenho dessa pia ela me permite plantar de 4 a 6 bandejas em simultâneo. Eu vou utilizar aqui dois tipos de bandejas, na verdade eu vou plantar em uma, mas vou mostrar para vocês as duas que eu utilizo. A primeira bandeja que eu comecei a utilizar quando eu comecei a plantar microverdes foi uma bandeja improvisada, é uma bandeja da Nutriplan. Ela é um pouco mais funda, ela é uma bandeja de mudas, não é específica para microverdes, mas ela me serviu por muito tempo e ainda me serve muito bem. O único defeito dela é que ela tem um plástico muito frágil e ele quebra com o tempo. Então, opa! Bom, voltando ao assunto, esse plástico ele quebra com muita facilidade, então é um defeito dessa bandeja, mas ela serve muito bem para o cultivo de microverdes. Eu não tinha nenhuma outra bandeja no mercado que servisse como cobertura no processo de germinação, que dura 3 a 4 dias, a depender da variedade. Às vezes até mais. Então eu tive que improvisar. E aí eu encontrei essa bandeja de bolo em lojas de embalagem para festas, que encaixou perfeitamente nessa bandeja. Então aí é uma dica para você que quer fazer um plantio comercial e encontra com facilidade essa bandeja da Nutriplan, vocês podem procurar levando essa bandeja nas lojas para experimentar se alguma bandeja de festa, de comida, de bolo serve para cobrir e fazer o primeiro estágio de germinação. A bandeja que eu vou utilizar hoje e que eu venho utilizando nos últimos meses, desde que eu inaugurei esse laboratório, é uma bandeja específica para microverdes. Ela tem duas peças, uma com furos, como vocês podem ver, e uma sem furos. É uma bandeja específica para cultivo de microverdes, produzida pela empresa JKS, é uma empresa brasileira. Eu vou deixar o link da empresa na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer uma cotação, consultar o preço, enfim. Mas é uma bandeja muito grande, então se você faz um plantio doméstico para consumo doméstico, eu não indico, eu acho que não vale a pena comprar. Agora, se você faz um plantio comercial de microverdes, se você revende microverdes na sua cidade, eu acho que é uma boa opção, porque ela tem um material rígido e ela utiliza menos substrato do que a que eu mostrei antes, por ser mais rasa. Então você acaba tendo uma área de plantio maior, um uso de substrato menor e uma durabilidade também muito maior. Então tem muitos fatores positivos. A única questão que eu não tenho me adaptado bem com ela é porque ela é muito grande, ela fica um pouco para fora da minha estante de cultivo, mas eu adaptei a posição das lâmpadas e está funcionando. A gente vai fazer um teste de plantio de repolho roxo hoje com essa bandeja, então acompanhe até o final. Bom, gente, mudei a posição da câmera para que vocês possam visualizar melhor. Hoje a gente vai fazer um plantio de repolho roxo. É uma semente produzida pela Isla, são sementes específicas para o cultivo de repolho roxo, são sementes sem tratamento químico e isso é muito importante salientar para vocês que vocês não devem plantar microverdes com qualquer tipo de semente, tá? Mas vamos ao que interessa.
O material que eu uso aqui para a gente medir as sementes são copinhos de alumínio. Eu gosto muito, eu tenho vários, e quando eu faço um plantio em escala, eu já separo todas as medidas, coloco em fila e vou simplesmente pegando as doses e plantando uma bandeja de cada vez. A gente vai usar uma balança aqui para pesar. Eu vou zerar a balança. E para essa área de cultivo, eu tenho ainda feito testes com vários pesos de semente. A média que a gente utiliza é uma quantidade de sementes que não fique muito próxima uma da outra, ou também que não fique muitos espaços vazios no substrato. Eu acho que vocês podem fazer o teste de pegar um punhado de sementes na mão e ir despejando aos poucos no substrato e percebendo, claro, pesando antes, percebendo qual a quantidade ideal para o tipo de plástico, bandeja de cultivo que você utiliza. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui nessa bandeja uma quantidade que não é o máximo que ela tolera, mas é uma quantidade que está funcionando bem comigo, que é algo em torno de 22 a 23 gramas. Vou colocar aqui 23 gramas então. Então tá, vou deixar 23 gramas e 8. Vamos agora tirar essa balança daqui e vamos partir para o cultivo. Bom, como eu falei, essa bandeja ela usa menos substrato do que a outra. A gente acha que por ser menor a gente utiliza menos substrato, mas a verdade é que essa a gente usa bem menos, porque ela tem uma camada bem fina. Esse substrato que eu utilizo é uma mistura de fibra de coco com um substrato para mudas da marca Biomix. Eu faço uma proporção mais ou menos de 80% fibra de coco, 20% de substrato para mudas. Eu uso esse substrato para mudas apenas para dar um pouco mais de retenção de água na fibra de coco e para ter uma diversidade de materiais. Mas se você quiser economizar dinheiro, você pode usar só a fibra de coco, que vai funcionar muito bem. Eu vou usar mais ou menos 4 copos desse. É muito importante também que a gente desmanche esses torrões do substrato, tá? Então a gente desmancha sempre esses torrões que às vezes aparecem na terra e vai colocando aqui. Bom, colocado o substrato, outro acessório é essencial para que a gente deixe a superfície do substrato uniforme e que as sementes elas fiquem bem espalhadas. Vocês vão encontrar isso em lojas de pintura, lojas de tintas ou lojas de ferramentas. Isso aqui é uma desempenadeira que a gente utiliza na aplicação de texturas, enfim, de pintura de paredes, e ela é muito prática para fazer essa prensagem, apertar um pouco esse substrato para que a superfície fique lisa, uniforme e a gente coloque as sementes com mais facilidade. Isso vai ajudar também com que as sementes se posicionem bem, que elas não fiquem meio bagunçadas, não fiquem muito juntas ou que não fiquem aqueles buracos assim sem sementes. E vai ajudar também com que a gente dê uma compactada no substrato, fazendo com que quando a gente cubra essa bandeja não fique nenhum desnível. Às vezes fica um morrinho de substrato aqui, um buraco aqui. Quando a gente pressiona com esse acessório, que vocês podem usar qualquer outro material que tenha uma base plana e que a gente consiga fazer essa pressão no substrato, vocês vão ver se precisa complementar alguma área com substrato. Eu tô vendo que tem um buraquinho aqui, então eu coloco um pouco mais de terra aqui para deixar ele plano e pronto, tá perfeito a estrutura para a gente semear. Agora eu vou tirar as sementes aqui também, senão a gente vai molhar. Vou pegar a mangueira e vou mostrar para vocês qual é o próximo passo. Bom, vocês não precisam ter um esguicho desse em casa para plantar microverdes. Vocês podem usar um borrifador que vai funcionar super bem, um borrifador manual ou um borrifador de pressão. Eu uso esses acessórios aqui também, mas o esguicho para uma produção maior, ele economiza muito tempo da nossa vida. Então aqui a gente vai fazer agora umedecer esse substrato com esguicho e depois colocar as sementes. Você coloca sempre um esguicho bem fraco, aquele spray mesmo, porque se você colocar uma água muito forte, vocês vão fazer buracos aqui no substrato e a gente não quer isso. Então, vamos lá. Feito isso, próximo passo, aplicar as sementes. Então a gente pega as sementes que foram separadas
e vai despejar de maneira uniforme e tentando nunca deixar algum espaço vazio ou sementes muito próximas. Segura o copinho assim e vou balançando em zigue-zague para ir preenchendo essa bandeja o mais uniforme possível. Se por acaso vocês perceberem que alguma semente ficou muito colada na borda da bandeja ou se ficaram muito semente próxima ou algum buraco, vocês vão acertar isso depois com a mão, tá? Então espalha bem, vai procurando os espaços vazios, coloca sementes, espalha. Pronto. Aqui nós temos um exemplo do que não pode acontecer. Então, aqui nesse canto, nós temos muitas sementes próximas. Então, o que a gente faz é tentar espalhar essas sementes para o restante da bandeja, de modo que não fiquem muito próximas, porque quando a gente molhar essas sementes, em 24 horas elas vão crescer um pouco, vão começar o processo de germinação e elas não vão ter espaço para cada uma enraizar bem, porque elas vão estar competindo uma em cima da outra e aqueles problemas com fungo, como eu já falei antes, vão acontecer. Então a gente espalha bem, isso vai otimizar o crescimento dos microverdes, vai fazer com que vocês tenham uma produção mais uniforme e com que vocês consigam ter uma colheita mais facilitada. A gente usa a desempenadeira de novo para pressionar um pouco as sementes para que elas fiquem bem encaixadas na superfície do substrato. Isso vai fazer com que ela enraize bem e tenha sustentação durante o processo de crescimento, o processo vegetativo. Feito isso, o último passo é hidratar um pouquinho essas sementes para que elas germinem bem. Nessa hora de usar o esguicho, aí vocês têm que ter um pouco mais de cuidado para não colocar muito próximo. Então eu vou levantar um pouco aqui para que a água caia bem fraca e as sementes não saiam muito do lugar. Vocês vão molhar bem as sementes, porque essa hidratação ela é essencial para o processo de germinação, que vai durar aí cerca de 4 dias. O último passo agora é pegar outra bandeja de plástico idêntica à que a gente está utilizando, sem furos, como vocês podem ver, e tampar essas sementes que estão aqui plantadas. Para que a gente faz isso? A gente faz isso para que a semente ela tenha uma força gravitacional contrária que vai pressionar o seu crescimento pro substrato e vai manter esse espaço escuro como se a semente estivesse implantada no chão. Então a semente ela vai tentar subir, não vai encontrar espaço, vai fincar a sua raiz no substrato, isso vai fazer com que ela se sustente melhor e depois no quarto, quinto dia ela já vai ter força suficiente para levantar um pouquinho essa bandeja e aí a gente sabe que está na hora de destampar. O último acessório que a gente utiliza aqui é colocar algum tipo de peso nessa bandeja para fazer com que as sementes fiquem bem apertadas aqui nesse espaço escuro. Então aqui em casa eu costumo usar toras de madeira ou tijolos. Eu vou usar aqui como demonstração um pedaço de madeira que sobrou da construção aqui da estufa. A gente coloca ele aqui. Se a bandeja for muito grande, vocês podem espalhar o peso aqui também nas laterais, mas para o repolho roxo você não precisa colocar muito peso, então essa madeira ela vai servir. E pronto, é isso, gente. Tá feito o plantio, não tem muito mistério. O único cuidado que vocês precisam tomar é com a quantidade de sementes, é com a qualidade do substrato e também colocando o material adequado da forma adequada. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido como é que é feito o plantio aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal sobre plantio de microverdes. Não se preocupem que se ficar alguma dúvida vocês podem deixar nos comentários e a gente produz depois outros vídeos. Existem outros métodos, outras formas de cultivar microverdes. Alguns vídeos atrás eu já falei sobre isso. Eu acho que todo método de plantio, do doméstico ao comercial, ele importa. Não existe comparação, não existe melhor ou pior. E se você pensa em produzir microverdes na sua casa, o meu conselho é que você faça de coração com o método e com o material que você tem disponível. Aqui a gente faz com bandejas grandes, mas esse mesmo processo pode ser utilizado em bandejas pequenas. O importante é que você experimente e que você tenha essa resiliência e essa paciência para
para aprender com essas experiências qual o método e a forma de cultivo que é melhor para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você assistiu até o final, muito obrigado. E continue seguindo o canal, curtindo, compartilhando e mandando muitas sugestões de vídeo ou comentários aqui no canal. Muito obrigado e um abraço.